Na pequena vila de Tecoa, no deserto da Judéia, vivia um pastor de ovelhas chamado Amós. Era um homem simples, dedicado ao cuidado de seus rebanhos e à colheita de sicômoros. Com suas vestes rústicas e mãos calejadas, ninguém imaginaria que Amós estava destinado a ser a voz de Deus em tempos de grande turbulência. Amós não era profeta de nascença, nem filho de profeta. Ele não possuía a formação dos sacerdotes e jamais havia se aventurado pelo caminho dos grandes mestres religiosos. Suas lições vinham das ovelhas que guiava e das longas noites em que contemplava o céu estrelado, refletindo sobre a ordem e grandeza da criação divina. Enquanto pastoreava, Amós percebia o caos que reinava no reino de Israel. Havia prosperidade material, palácios resplandecentes, festas e sacrifícios grandiosos. Mas, em meio a essa opulência, ele via os pobres sendo oprimidos, os fracos desamparados e os injustos triunfando. Seu coração se compadecia da injustiça. Amós não era um orador eloquente, nem possuía status. Ele era apenas um pastor. No entanto, seu espírito inquieto e sua sensibilidade às dores do próximo o faziam sentir que algo estava profundamente errado. A cada injustiça presenciada, o fogo dentro dele aumentava, até que certa noite, enquanto observava o céu, ouviu uma voz suave, mas firme, ecoar em sua alma. A voz era clara e implacável. Amós, vá a Israel e leve minha palavra. A opressão, a hipocrisia e o orgulho têm manchado meu povo. Levante-se e fale o que precisa ser dito. Amós sabia que aquele era o chamado de Deus. Suas professoras, a natureza e a sabedoria dos anciãos, o haviam preparado para ouvir e responder. Por mais assustador que fosse, Amós não poderia ignorar o chamado. Ele sabia que sua missão não seria simples. Falar contra o rei, os poderosos e os ricos poderia trazer-lhe consequências severas. Mas Amós decidiu confiar em Deus. Ele pegou seu cajado e partiu rumo ao norte, em direção a Samaria, o coração do reino de Israel. Chegando a Samaria, Amós se deparou com uma cidade em plena exuberância. O mercado fervilhava, os templos eram decorados com ouro e prata, e as festas religiosas transbordavam de sacrifícios. Mas, em meio a todo o esplendor, ele via o desprezo aos pobres e a opulência construída sobre a exploração. Com o coração apertado, Amós começou a pregar. Ele não escolheu um templo nem um grande salão. Ele foi para as ruas e praças e ali levantou sua voz. Seus sermões eram simples, mas contundentes. Vocês transformam a justiça em veneno e jogam a retidão ao chão. A princípio, muitos riam, desprezando o homem de vestes rústicas e sotaque do deserto. Mas Amós continuou. Falou sobre o juízo que viria, sobre como Deus estava cansado das canções e dos sacrifícios vazios, e sobre como o Senhor desejava ver a justiça fluindo como um rio e a retidão como um manancial perene. As palavras de Amós eram diretas e poderosas, pois não vinham de seus próprios pensamentos, mas da convicção dada por Deus. Os líderes e sacerdotes começaram a se incomodar. Como um simples pastor ousava desafiar o sistema. Amós foi levado à presença de Amazias, o sacerdote de Betel, que o encarou com desdém. Vá embora, vidente. Volte para Judá e lá ganhe seu pão, profetizando entre seu povo. Amós firme respondeu. Eu não sou profeta por profissão, nem fui treinado como tal. Eu sou pastor e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tomou de trás do rebanho e me ordenou que falasse a Israel. Mesmo diante da resistência, Amós não se calou. Ele continuou profetizando sobre a queda que viria, a devastação que se abateria sobre Israel por causa da injustiça e da opressão. Falou sobre o dia do Senhor, um dia de trevas para aqueles que achavam estar seguros em sua religião superficial e sua riqueza injusta. A mensagem de Amós era dura, mas era uma advertência amorosa, um último chamado ao arrependimento. A cada palavra pronunciada, Amós sentia o peso da responsabilidade aumentar. Sabia que sua missão não era ganhar o favor dos homens, mas obedecer ao Deus que o havia enviado. E assim, mesmo rejeitado e desprezado, Amós pregava com coragem e compaixão. Ele não tinha outra escolha, pois não falava de si mesmo, mas em nome do Deus de Israel.
As profecias de Amós se cumpriram com precisão dolorosa. A prosperidade ilusória de Israel desmoronou. O reino que se via intocável foi invadido e levado ao exílio, como Amós havia advertido. Aqueles que riram de suas palavras agora choravam pela devastação. Mas mesmo em meio ao juízo, Amós trouxe uma mensagem de esperança. No final de sua missão, Amós falou sobre um futuro de restauração. Ele profetizou que, depois do juízo, Deus traria um tempo de renovação, onde a justiça seria restaurada e a terra floresceria novamente. Naquele dia, disse Amós, levantarei o tabernáculo caído de Davi e restaurarei seu povo. Essa promessa era um raio de luz em meio à escuridão, um lembrete de que Deus não abandona seu povo, mesmo quando o corrige. Amós, o pastor de Tecoa, havia cumprido sua missão. Ele não era um grande profeta por título, mas por obediência. Sua vida nos ensina que Deus não escolhe os mais eloquentes ou os mais poderosos, mas aqueles que têm coragem de ouvir e responder ao seu chamado. A história de Amós é um convite a refletir sobre nossa própria responsabilidade diante da injustiça. Como Amós, somos chamados a sermos corajosos, mesmo quando nossa voz é pequena diante dos poderosos. Somos chamados a nos levantar em nome da verdade, mesmo que sejamos apenas pastores diante de reis. E você? O que faria se Deus te chamasse para falar em seu nome? Será que teria a coragem de um pastor de Tecoa que enfrentou todo um reino por sua fé e obediência? A vida de Amós nos inspira a sermos ousados na justiça e a jamais temermos quando Deus nos chama para ser sua voz. Espero que essa história sobre Amós tenha inspirado e desafiado você a refletir sobre sua própria jornada. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mais histórias profundas e transformadoras da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. E se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.